Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Conexão Palhoça, essa nova ferramenta de comunicação da nossa cidade, que hoje recebe nosso episódio inicial, inaugural do podcast, uma convidada muito especial. Ela é mulher progressista, ela é representante do projeto Moradia Primeiro, membro da Pastoral do Povo de Rua, e tem muito mais, né? Ela foi candidata a vereadora nas últimas eleições, foi entre as mulheres progressistas a mais votada, representando o nosso campo, e recebeu 526 votos, né? É a Jaqueline Manchen, nossa companheira, que vem hoje nos presentear com a visita e expressar um pouco da presença da mulher na política. Bem-vinda, Jaque. Obrigada, boa noite. Estou feliz porque eu posso também contribuir com aquilo que eu estou vivendo, com as minhas experiências e com a minha história também. Maravilha. Jaque, para falar de história, então, a gente vai dar um pontapé inicial com esse teu histórico com ações sociais, e isso vem de berço, você tem história tradicional na família. Então conta pra gente como é que começa essa sua história, seu pontapé inicial, tua inspiração, como é que vai, de repente, pintar na área da Palhoça, Jaque, ativista social. Então, a minha raiz vem de São Sebastião, né? Minha mãe é Lalinha, Valdir, meu pai, e minha mãe sempre teve uma relação muito forte com a comunidade. Lá ela era parteira, doceira, ela sempre envolvida com a comunidade, sobretudo na igreja local. Ela e outra senhora, Dona Maria, praticamente levaram adiante a construção da igreja. E a gente em casa, nós nos envolvíamos também com as coisas que aconteciam na comunidade. Lá não existiam muitas pessoas assim diferentes. Ou éramos primos, parentes próximos, ou eram compadres. Então, visitávamos as famílias. Aí a minha mãe também trabalhou muito, antes de casar com meu pai, em hospital. Então, como ela era parteira, então as pessoas precisavam de injeção, ela ia na casa da pessoa, né? Então, essa relação com a comunidade sempre foi muito forte. E aí, dali eu também senti esse desejo, porque no fundo nós somos uma família, né? Enquanto alguém não está bem, isso reflete também na comunidade. E foi essa inspiração, né, que eu tive da minha mãe, de levar adiante também esse trabalho junto com a coletividade. Maravilha, que legal, que legal. E assim, qual é o trabalho do seu dia a dia com essas comunidades? Como é que ele se dá junto, dentro do município? Uhum. Como é que se atende esse pessoal? Então, eu iniciei um trabalho com as pessoas em situação de rua já há algum tempo atrás, antes da pandemia, porque eu sempre ia, sobretudo os domingos de manhã, ia na missa, voltava e disse, meu Deus, não posso ir para casa sem ter uma relação com essas pessoas, assim, levar alguma coisa para eles comerem. Então, e junto com um grupo, nós levávamos café e ficávamos conversando. Uma vez sabendo o nome, a história, você não fica só no café. Sim. A relação, ela se dá através de vínculos que a gente constrói, né? E depois veio a pandemia, cada um na sua casa, aquele medo todo, né? E veio também frio, né? Como é que nós íamos fazer, sabendo que tinha pessoas na rua? Então eu comecei, primeiro com meu filho, né? Pedi para ele me acompanhar com sopas, aí consegui com uma amiga pães frescos, né? Então eu íamos procurando, né? Nas esquinas, eles ficavam muito escondidos, porque as pessoas não gostavam também de se relacionar com quem estava na rua, sobretudo nesse período de pandemia. E pouco a pouco a gente foi perdendo medo, né? Se cuidando, mas perdendo medo. Então levávamos também máscara para eles, porque no início não tinha, nós fazíamos. E até que nós ficamos com vontade de fazer algo a mais. Não só na sopa, né? Mas ter melhorar um pouco a vida de cada um. Então eu entrei em contato com a Pastoral do Povo de Rua Nacional, e aí eles deram um pouco de formação, porque lá o intuito não é só dar comida em si, mas
é perceber sinais de vida dentro de cada pessoa. Quando se percebe sinais de vida, a gente percebe também que tem uma esperança. Então, quando se cria um vínculo, as pessoas sentem essa confiança na gente, eles sentem vontade de resgatar essa vida que existe dentro deles. Então, para nós, assim, foi uma descoberta essa relação com eles e esse trabalho. Então, nós fizemos as rodas de conversa uma vez por semana, vem de 30 a 40 pessoas, é um grupo grande, onde a gente se escuta reciprocamente. E quando a pessoa se sente escutada, ela percebe que a saída está dentro dela, não precisa falar muita coisa. E muitos querem ou ir para uma clínica de recuperação, ou querem um lugar para morar, ou querem... Aí como é que a gente faz? Então nós captamos recursos de amigos que acreditam nesse projeto e começamos esse trabalho. Vocês tiveram contato, então, a Pastoral Nacional deu esse treinamento, a capacitação para vocês? Eu achei bonito isso. De encontrar uma fagulha de vida na pessoa em situação de rua. E aí, quando vocês começam a entender que essas pessoas não querem estar em situação, porque existem aqueles que não querem sair da situação de rua e tem aqueles à vontade. Eu também sempre imaginava que existe alguém que não queria sair daquela situação. Mas quando tu estás numa pior e reconhecer que tu queres sair daquilo, significa que tu estás pedindo ajuda. E quando tu pedes ajuda, tu também é um ato de humildade também. Então, muitas pessoas falam que não querem sair da rua porque eles não têm a coragem de dizer. Aconteceu assim, um rapaz assim, forte, bem, e aí você disse, eu não quero sair porque aqui é muito bom, porque aqui eu recebo. E aí quando terminava as reuniões, ele me chamava à parte e dizia, a senhora não consegue um lugar para eu ficar? Então assim, principalmente... Poxa, apaga as luzes, né? Apaga as luzes. Principalmente com relação aos amigos, sim, que ele era um líder, então ele gostava de se impor assim. Então falar que aquilo ali não era bom para ele. Então ninguém gosta de ficar invisível. Ninguém gosta de ficar, ninguém, assim, pelo menos olhar um bom dia, ou as pessoas não gostam de ficar no lar, se retiram. Então, assim, ele se sente que não é bem-vindo. Então, ninguém gosta de ficar nessa situação. É uma das primeiras sensações, né? As sensações. Você falou da formação que vocês receberam ali, já que, como é que é esse primeiro contato? Porque a gente sabe que talvez um dos momentos mais complicados é construir essa credibilidade, essa confiança. As pessoas estão precisando de ajuda, mas muitas vezes a gente vê que quem se propõe a ajudar não tem um projeto verdadeiro de ajudar. Essas pessoas acabam sendo maltratadas em alguns locais, se sentindo pior que quando estavam na rua, e aí criam um pouco dessa versão. Se chegarem a encontrar isso na rua, de pensar, poxa, a nossa luta é tentar mostrar para essas pessoas que nós estamos aqui para estender a mão para elas, né? Porque elas vêm muito machucadas, né, de uma série de eventos da vida. Como é que é essa relação para construir essa ponte de confiança? Essa relação, esse vínculo, ele é criado devagar, né? Então, o fato de tu ficares ali toda quarta-feira, a gente faz as quartas-feiras de manhã, né? Prepara um café bom para eles. Então, muitos vão na roda de conversa pensando no café. Sim. E muitos depois falam, poxa, a conversa ela é mais interessante do que o café. Eles falam, sabe? Então, tem essa coisa assim, tem essas trocas, né? A gente aprende com eles. Não é um trabalho que é feito em direção a eles, ele também nos trabalha, né? Porque quando uma pessoa ela fala da sua fragilidade, dos seus traumas, olha, mais de 70% são pessoas que foram abandonadas na primeira infância, de 0 a 3 anos. Então, carregam traumas que precisam ser trabalhados, né? Então, são pessoas que precisam de ajuda. E quando eles sentem que tem alguém que realmente escuta, e ele se sente escutado, isso aí faz com que a gente desenvolva uma relação
muito forte, né? Muitos me chamam de mãe, sabe? Porque mesmo na recaída, porque eles têm recaídas também, né? Então, assim, e quando tem essa recaída, a gente também sente. Então, é um processo. É um processo. A tua fala me remete ao nosso ministro dos Direitos Humanos. Vocês são importantes. Nós vemos vocês e vocês são importantes para nós. Parece que a pastoral, essa formação, consegue fazer com que quem está envolvido veja essas pessoas, elas se sintam vistas e se sintam importantes. Isso é bom. Mas se hoje atua no programa Primeira Moradia, Isso. certo? Como é que se dá essa parte de envolvimento? Como é que vocês detectam quem está querendo sair da situação de rua e ir para uma primeira moradia? Que é uma maioria, até onde eu sei, não tem identidade, não tem CPF, estão alheios a qualquer parte de ocupação do Estado sobre preocupação em cima deles. Como é que funciona? Então, o Moradia Primeiro é um projeto, é um método que surgiu nos Estados Unidos, no final dos anos 90. Né? Foram pessoas também que foi uma assistente social com várias pessoas em locais assim onde o Estado coloca, que é o Centro Pop, uma casa de apoio, um abrigo, né? Então as pessoas não conseguem se adaptar bem porque é tudo coletivo, né? Cada um tem E aí ela começou a pesquisar e começou a colocar famílias. Depois, isso aqui foi se espalhando, esse tipo de moradia primeiro, em vários lugares, vários Estados Unidos. Depois foi colocado, Portugal, aqui no Brasil, no Chile, Canadá também, e Espanha. Mas, assim, o nosso referencial é Portugal. Portugal faz muito bem. Por quê? Porque Portugal, o Estado, ele constrói prédios com vários tipos de apartamento e um desses apartamentos é para moradia primeiro. E geralmente é com um quarto só. É importante não várias pessoas no mesmo ambiente, porque quando um recai, coloca como no outro. Então eles não conseguem se trabalhar. Quando é sozinho, não. Ele começa... Ou atrapalha o processo do outro, né? Todo, justamente. E assim não, ele começa a se dar conta dos problemas que ele tem. Né? E o moradia primeiro, o mais importante é o acompanhamento. Então, uma pessoa que está na rua, ela não é acostumada a limpar uma casa, lavar uma roupa, limpar um banheiro. Se cuidar, né? Se cuidar. É todo tem a sensação do pertencimento, né? De entender que aquelas coisas estão ali, são para ela, são delas, ela cuida daquelas coisas. Que isso assim, então, através dessa, porque o Moradia Primeiro, ele está dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Olha. Nós conhecemos o Moradia Primeiro através dos Direitos Humanos, que eles foram justamente em Portugal. Nós temos um livro, um guia. Mas só para nos situar no tempo, quando? No início dos anos 2000. Tudo bem, fica mais claro agora para nós. E aí a mesma pessoa que estava trabalhando naquele período, ele ficou todo esse período do último governo também, e ele veio nos dar algumas orientações aqui. Né? Então, agora mudou, claro, né? Dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Mas aí quem é que liga? Como é que, só se retomar aqui contigo? Quando é que vocês detectam com essas pessoas e qual é a ação que vocês tomam aqui? Então é assim, para uma política pública, ela realmente virá, sim, porque é política pública, mas para o governo realmente colocar, implantar ela, o que precisa? Ele precisa ver que não é muito oneroso e funciona. Então nós temos que mostrar isso. Então eu falo para todas as pessoas, porque, claro, né, muitos querem uma moradia. Por quê? Porque uma moradia, a pessoa não consegue um emprego, ele precisa de um endereço,
senão não consegue emprego. Ele não consegue se tratar, porque no posto de saúde precisa. Ele não consegue fazer um curso na área educacional. Então, a moradia ela é fundamental para as pessoas terem direito a políticas públicas. Sim. Senão, na rua, ele não tem direito de nada. E vai continuar na rua. E vai continuar na rua. Né? Então, o Moradia Primeiro, nós mostramos quanto é menos caro. Por quê? Porque uma pessoa dentro da rua, ele usa o centro pop, que nós tínhamos, mas que foi tirado, né? Por uma circunstância assim. Nós temos aqui o abrigo, nós temos na verdade, as pessoas a abordagem social. Então, e o moradia, o que a gente gasta? Nós gastamos no primeiro mês, é uma kitnet que nós alugamos. Geralmente é em torno de 800, 900 reais uma kitnet. Aí nós alugamos essa kitnet, depois nós conseguimos os móveis, os eletrodomésticos, tudo doado. Nós temos um local de captação, aí nós colocamos um depósito, e na medida que tenha uma moradia para ser montada, a gente monta com aquilo que... E aí louça, as pessoas trazem, a gente tem sempre esse trabalho. Então, no primeiro mês, 800 reais praticamente, e nós também colocamos, sempre precisa comprar lâmpada, comprar chuveiro, então 1.200 reais no primeiro mês. No mês seguinte, pagamos os 800 reais. Como eles têm o Bolsa Família, eles, depois de 3, 4 meses, sempre sem muita pressão, para a pessoa não se sentir pressionada e desanimada quando a gente pressiona. Aí ele começa com 50 reais, 2 ou 3 meses, e aí ele vai dizer, eu tenho que procurar um emprego, porque aí ele já se tratou, ele já vai estar melhor, então ele quer uma autonomia. Sim. Né? E aí, na medida que ele vai conseguindo um emprego, ele vai conseguindo a autonomia financeira, e também ele desocupando aquela kitnet, entra no outro lugar. E ela já pronta. Então diminui o custo. Isso. E isso é tudo doação. Tudo doação. Aí o que acontece? Da onde que a gente tira o dinheiro do aluguel? Nós temos amigos que acreditam no projeto, então que nos dá 50 reais mensal, 100 reais, 200 reais, e aí a gente consegue. Né? Nós estamos com um grupo agora começando a fazer alguma pizza para vender com o grupo também. Que vem do projeto. Vem do projeto. Como se estivessem devolvendo o projeto que recebeu. Isso é maravilhoso. Então é um trabalho que é devagar, né? E nós precisávamos, na verdade, de mais voluntários, sobretudo para acompanhar as pessoas. Porque para acompanhar, tu tem que ter um carinho com elas. Tu não pode assim, porque a gente não exige que ela saia da dependência. Porque o querer sair da dependência tem que partir da pessoa. Quando é uma exigência externa, ela não vai muito longe. Sim. Então, assim, levar para o CAPS, fazer o tratamento, sabe, com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Nós, bem no início, nós conseguimos fazer um trabalho com a Unisul, mas como a Unisul é um trabalho que fica cortado porque cada semestre muda, então, principalmente psicólogo, dentista, uma das coisas que a gente tem muita carência é com relação ao dentista, né? Porque os dentes, eles ficam muito estragados com o uso de crack, essas coisas. Então, quando eles conseguem resgatar a autoestima, a primeira coisa que eles querem arrumar são os dentes. Sim, é a nossa porta de entrada para ver. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você citou a Unisul, setor privado, amigos, iniciativa social, o poder público vê vocês, assim, não desmerecendo o CRAS, o CRES, o trabalho deles é maravilhoso em função... Deixa eu pegar um lanchinho, falando do poder público aqui.
que a gente vai pegando uma ponte, só para pontuar uma coisa que ainda dentro dessa última colocação já aqui. Existe alguma coisa no sentido de se aproveitar, por exemplo, aqueles que se encontram que já demonstram ter algum tipo de profissionalização, ou nessa comercialização que você colocou aí, que tem a questão das pizzas, ou o tipo de produtos que poderiam ser feitos, é possível que isso, por exemplo, possa ser feito de forma direcionada no sentido da gente, vocês querem apoiar isso? Vocês vão fazer doação, vão fazer só a caridade, mas tem um produto aqui, coisa assim, e isso é muito importante porque vocês, além de estar fazendo o que vocês fazem comumente qualquer outro tipo de situação de comprar um produto, vão estar contribuindo de forma fundamental para que esse processo não pare, porque eu creio que você deve encontrar uma série de pessoas que têm profissão, né? que inclusive estão aptas para o mercado de trabalho. Claro que tem essa questão aí da dependência, de trabalhar isso, dentro do comprometimento com uma nova rotina, né, de estar presente, mas tem alguma coisa nesse sentido, de direcionar esse tipo de produção que vocês conseguem fazer com eles mesmos, ou de aproveitamento daqueles que vocês conseguem identificar que já poderiam, olha, isso aqui fica um pouco mais fácil de encaixar no mercado de trabalho. Porque aí a gente sabe, né, já que se depois dessa sensação de pertencimento, estou na casa, vou conseguir um emprego, então já começa uma vitória nova para não voltar para aquela situação anterior. Claro que a situação da dependência é complicada, mas há algo nessa esfera? A gente até tentou, assim, uma ajuda, mas a gente não conseguiu ainda. Nós temos que divulgar mais. Eu acho que esse canal aqui vai ser bom, vai ser muito bom. Traz pra gente, vamos colocar aí. Eu acho que quando as pessoas conseguem entender o projeto e saber também da credibilidade que tem, eu acho que é importante, né? Até assim, a pizza surgiu porque nós fizemos almoço aos domingos. E esse almoço a gente faz com as pessoas que estão na rua, porque domingo é um dia que a gente vê as pessoas vasculhando as lixeiras porque está tudo fechado, né? E aí algumas pessoas que eram da rua nos ajudam a fazer o almoço de domingo. Que eram da rua. E aí nós temos uns grupos fixos, né? Aí quando não pode a gente junta o grupo para suprir. Então, inclusive essas pizzas que a gente está fazendo é para nos ajudar no almoço, na despesa que a gente tem no almoço, né, de domingo. Então, nós iniciamos com um almoço para 50 pessoas, agora já está em 80. Né? Então, é muita gente assim, que realmente precisa de alimentação. Então, por isso que eu acho assim, que políticas públicas a gente tem que ter, a Palhoça... E está sem. Hã? A Palhoça está sem. Está sem. Então, tu falaste sobre o nosso contato com o Poder Público. O Poder Público. Nós fomos falar com o secretário da Assistência Social. Tem na Palhoça? E aí eles falaram que eles não têm verba para nos ajudar nesse sentido, porque a gente foi falar justamente porque eles precisam de médicos, a gente tem dificuldades, né? Sobretudo tem locais, quando a gente vai internar, que eles precisam de remédio no período que eles estão com muita ansiedade por causa da abstinência. E aí, então, eles têm que levar receita, então a gente tem certa dificuldade. E fazer alguns exames, que tem locais, né, centros terapêuticos que exigem. E, então, conversando assim porque a gente precisa de um trabalho que entre a educação, a saúde, né, a assistência, nós precisamos disso, nos unir para fazer alguma coisa com eles. Senão, eu só fui lá na assistência social, mas eu precisava falar também com o secretário da saúde. Certo. Né? Então, são coisas... Ação integrada. Ação integrada. Então, nós precisamos de um trabalho nesse sentido. Foi falado, depois foi conversado para ver se a gente faz algum trabalho nesse sentido, alguma reunião, mas ficou naquilo. Naquilo? Só naquela reunião não saiu nada. Naquilo. Então, não enxergam
pessoas, né, projetos. Você também como enxerga muito forte. Eles têm, porque aqui nós temos um local onde eles dormem, né? Então eles têm muito problema com as pessoas, com os monitores que ficam nesse local. Mas então, é um abrigo, desculpa, é um abrigo público mesmo? É abrigo da prefeitura? Da prefeitura. Então esse abrigo, ele começou a funcionar por causa da pandemia. Né? Foram obrigadas a abrir um local para essas pessoas ficarem. Né? Aí, entre 2021 e 2022, fecharam. Porque o governo não deu mais recurso, e aqui não tinha... Claramente, porque não era política pública do governo. Claramente, né? Você faz uma coisa pontual, para aquele momento você não pode ter as pessoas na rua, porque não pode ter... Vai piorar. Aí o que nós fizemos? Esse é o da tua barra, mas claramente é a política pública, porque certo, gente, vão permanecer com essas pessoas, porque está funcionando. Eu ia até aproveitar esse gancho que o Rafael colocou, para te perguntar se quando eles fazem isso, já que vocês tinham apresentado uma proposta ali, foi antes da pandemia, vocês começaram, se ele para perguntar, peraí, vamos conversar com a Jaque, vamos trazer uma pessoa que está fazendo esse trabalho, porque há um know-how, as pessoas passaram por uma formação, e isso teria facilitado demais o trabalho da prefeitura de fazer um trabalho eficiente. Sim, usar a estrutura, né? Nós precisamos, assim, da prefeitura, porque senão o nosso trabalho fica muito limitado. Né? Nós precisamos fazer com que isso se torne uma política pública. Sim. Então, nesse período, quando ficou fechado, justamente, foi um período entre Natal e Ano Novo, depois, assim, era muito quente. E aí a gente envolveu as pessoas na rua para fazer manifestação, colhemos nas igrejas, nas praças, várias assinaturas online também. Mandamos para a Defensoria Pública. Aí a Defensoria, então, agiu e aí, através de uma ordem judicial, é que foi reaberto. Senão não teríamos lá aquele. Então, qual é a nossa ação? Pena, né? A nossa ação é sempre fazer com eles. Porque enquanto as pessoas da rua não souberem a força que tem, quando eles se unem, eles vão ficar naquilo ali. Né? Agora, eles se reconhecendo cidadão e sabendo daquilo que é de direito, moradia é um direito. O problema é que a moradia ela se tornou uma moeda de troca. Então aquilo que deveria ser uma coisa inerente de todas as pessoas, ter uma casa, um lugar para morar, dormir na hora que necessita, não na hora que é imposto, comer na hora, fazer a sua comida. Isso é fundamental para a saúde mental, né? Então... Dignidade, né? Dignidade para a pessoa. Assim, do jeito que você está nos contando, do jeito que a gente vê crescer a quantidade de pessoas em situação de rua na Palhoça, que você está na rua, nós estamos na rua, passando o domingo, e a semana inteira, é infernal, vamos dizer assim, de ver aquelas pessoas passando necessidade, e vocês estão com um projeto, um trabalho, que vira facilmente um interesse público, um projeto social, que seja abarcado pelo Estado, que tem recurso federal para fazer isso, mas é tratado como caridade pelo poder público. Porque fecha, hoje esse mês eu não quero fazer. Fora do período de pandemia, onde o Ministério Público pode me incomodar, eu não vou fazer. Então fecha aí. Não, agora abre, agora não, está chegando a eleição, então. Falta esse interesse de fato, vocês não conseguem, esse acesso que você não conseguiu, por exemplo, na reunião, ninguém dentro da Câmara de Vereadores, as pessoas não conversam nessa linha. Nós fomos para a Câmara de Vereadores para falar sobre moradia. A moradia primeiro. Mas eu acho que eles não sentiram assim, porque aí um vereador dizia assim, não, mas a gente distribui não sei quantas marmitas por final de semana, não sei, assim, porque a marmita, a comida, ela é muito importante. Mas o mais importante é tu fazer com que as pessoas, elas sejam pessoas cidadãs e que sejam donas da sua própria destino, né? Então quando eles sentem, não, eu posso, eu consigo, pronto, tu vai abrindo espaço. Mas para isso elas precisam ter uma pessoa que ela sinta segura, confiança.
É um trabalho completo de assistência social. Nós temos assistentes sociais sendo formados no município pela Unisul e, pelo jeito, não estão sendo bem aproveitados no município. A gente não tem nenhuma assistência social, assistente social conosco, a gente precisaria. Precisaria, além disso. De novo, vou reforçar aqui, fica no campo da caridade e não do direito. Isso é tudo, moradia, transporte, alimentação, qualidade de vida, isso é tudo garantido na Constituição de 88. Aí conta pra nós aqui. Em 2020 você foi candidata, certo? Certo. Esse envolvimento todo, essa percepção de que não havia interesse público, seja do agente do Estado, do município, quanto da Câmara de Vereadores, em não manter isso na história, essa situação como caridade, foi isso que te motivou? Essa compreensão de que essas pessoas não podem estar na situação vulnerável permanentemente? Porque vamos combinar, é muito fácil eu sair da minha casa, no bairro que for, passar por alguém na rua e dizer, pô, mais um na rua. É muito fácil. Agora, onde está o entendimento do pessoal de que o responsável por aquilo ali é o município? O responsável por aquilo ali não acontecer com a assistência social que tem verba pública federal, com todo o atendimento que tem verba pública chegando no município. Foi isso que te motivou? Bom, vamos entrar para o sistema então e vamos tentar devolver para as pessoas a dignidade que a elas pertence. Então, com relação à política, assim, eu sempre entendi que a política é o bem comum. Se eu tenho, outro também pode ter. É uma questão de ver o outro também, sentir a necessidade do outro também. Se ele não está bem, eu também não devo estar bem. Sabe? Assim, é uma coisa assim, eu acho que do cristianismo, se a gente for pegar ao pé da letra, a gente não pode ficar indiferente quando alguém está passando fome, né? E tem Chiara Lubich, que é uma italiana, ela dizia que a política é o amor dos amores. Dar um copo de água para uma pessoa, Jesus já dizia que ia ficar sem, tu não vai ter uma recompensa se der um copo d'água. Agora, se tu colocar uma fonte de água numa cidade para as pessoas, que é política pública, vai ter muito mais valor se der para uma pessoa só. Então, a política, ela sempre tem que ser vista como algo que tem que ser para todos. Sobretudo para aqueles que são mais vulneráveis. Numa família, quando tem alguém doente, o que a gente faz? Todos vão para ajudar. Uma mãe tem um bebê, ela fica frágil. Então vem a sogra, vem a mãe, o pai, o que vai fazer, aquela coisa. Porque todo mundo fica em função daquele que está mais vulnerável. A sociedade também tem que ser assim. Então, por que nós temos uma sociedade insegura? Por que a gente tem tanta grades em casa? Por que a gente tem... Porque tem essa desigualdade, né? Então, quando eu volto lá na minha infância, né, que todos nós éramos, assim, muitos parceiros, né? Éramos parentes, assim, o compadre, aquela coisa assim. A vida agora está muito difícil porque as pessoas se tornaram individualistas, né? Por quê? Porque é tudo uma lógica também, uma lógica do nosso tipo de política, né? Eu quero voltar um pouquinho no Moradia Primeiro. Por favor. O Moradia Primeiro, ele tem critérios. O ideal seria todos ter um lugar para morar. Então, quais são os critérios? As pessoas de mais idade, as mulheres, que a vulnerabilidade é muito maior, as pessoas doentes, né? Então, são esses critérios que a gente estabelece. O ideal seria ter para todos. Como nós somos em poucos, então, políticas públicas, ela pode chegar a uma abrangência maior. Então, quando tu vê alguém na rua, será que ele está na rua porque foi uma consequência dele ou foi um empobrecimento nos últimos anos? E a gente vê que a maioria das famílias
Ou ela come ou ela paga aluguel. Uhum. Não pagando aluguel, ela é despejada. E aí a gente consegue, muitas pessoas chegam até a gente, ai, se eu não conseguir, será que a senhora me ajuda? Sabe? Então, a gente fica naquele, pede ajuda para um, para outro, para completar o aluguel. Esse mês eu tive 2 situações assim. Políticas públicas, sobretudo para habitação, ela é fundamental. Nós sabemos que que existe o aluguel social, mas não chega. Nós sabemos que existe também várias situações que a própria prefeitura poderia ir na casa, o que está acontecendo, sabe? Tem risco mas não acontece. Então tem essas situações que a gente precisa, a empatia que tu falasse, ela é fundamental para quem é político. Só que o político, ele tem que conhecer o problema da sua raiz. A pessoa não está ali não é porque é vagabundo, não é porque é um detalhe importante. As pessoas que vão para a rua, geralmente, elas não têm dependência química, ela fica dependente químico depois. A situação faz ele ficar tão deprimido. E aquilo que a rua oferece é o que tem. É o álcool, é o crack. E aquilo faz ele esquecer por um momento todos os problemas dele. Então, quando a gente pega a pessoa no início na rua, tu consegue devolver para casa. É mais fácil. Agora, quanto mais tempo de rua, pior. Depois, para recuperar, o problema dele vai ficar, porque a rua, ela deteriora também, né? Porque é indigno ficar ali. Então, por isso é que eu acho que nós temos que colocar pessoas na política que tem essa visão do social, porque isso aqui repercute depois. Que não vai acontecer, a política pública não vai acontecer se a pessoa não estiver lá. Vocês foram vítimas disso, né? Vocês levaram para o poder público, o trabalho já acontecendo e não foi abraçado. Não, por quê? Porque eles não... O que aconteceu em Florianópolis semanas atrás? Morreu uma pessoa. Sim. Aí chegaram ali no prefeito e vários secretários também, disse assim, não dê esmola porque as pessoas não querem sair da rua para ir para um quarto, vocês mostraram o quarto, tudo bem bonito. Por que as pessoas não foram? Por quê? Porque como elas perderam a confiança, por isso é que eles foram para a rua, rompimento de vínculos, algum desafeto, e aí eles ficam acuados. Desculpa, abrigo não é depósito. Não, você não joga alguém mais nada. E eles já chegam sendo tratados como um problema, né? É um problema. Tu tens que criar vínculo com a pessoa. Olha, amigo, nós temos lá um local, sabe? Conversar com ele, às vezes deixar ele desabafar um pouco. Tem esse tempo, tem que ter um tempo. Tu não pode pegar simplesmente e exigir que ele vá, né? Porque eu já tô... Como se estivesse varrendo a rua, né? Não é assim. Não foi assim, de repente, que ele foi jogado para fora de casa? Só vai. Então, assim, são pessoas que precisam ser escutadas, sabe? Então, assim, a gente vê muito idoso na rua, né? É uma situação que a gente tem visto bastante. Nós temos um parceiro, que é a Casa dos Amigos, lá em Antônio Carlos, que leva pessoas de mais de 50 anos para ficar lá. Então a gente tem algumas parcerias assim, que a gente consegue. Mas aí depende da vaga em Santo Amaro, depende da oportunidade, não é o compromisso. A gente leva para o nosso carro, para a nossa gasolina, para a nossa, sabe como é que é? O nosso tempo, né? Mas para dizer assim, ó, que quando é para resgatar alguém, não tem preço. Deveria ser assim para todo município, né? Sim. E aí fundamental, né, já que haja uma compreensão, especialmente, a gente está falando para as pessoas que estão nos acompanhando aí, especialmente para quem vai escolher os seus representantes, que tenha essa compreensão. Enquanto não houver a escolha de pessoas comprometidas com essa causa, que tenham essa visão, porque a mim me parece, já eu não vou colocar aqui na questão de o bom e o ruim, o bem e o mal, né? Isso tem feito tudo mal no nosso país de uma forma geral, mas a questão para mim, de gente que percebe e gente que não percebe, de gente que se incomoda e gente que não se incomoda. Quando você contou para a gente no início
que você vai à rua, que você sai da igreja, sai e se incomoda com aquela situação e precisa ajudar aquelas pessoas, outras pessoas vão passar por elas e vão fingir que não as enxergam. Se essas pessoas que não as enxergam estiverem no poder público, as políticas não vão acontecer. É uma coisa bastante natural. E eu acho, pelo que a gente está vendo aí, que você está relatando para a gente, que a ausência dessas políticas, ela nada mais é do que uma demonstração, uma materialização de que a ausência dessas pessoas no núcleo decisório geracional de proposição de políticas públicas é fundamental. Então, se a gente continuar sem colocar as pessoas lá, a gente vai continuar sem as políticas públicas, vamos continuar lutando como leões. O que é importante? O político, ele tem que fazer o papel dele. Quando ele não faz, a sociedade paga. Isso em qualquer circunstância. Seja na educação, seja no serviço, né, na assistência social. Então, todos têm que fazer o papel dele. Então, por isso é que é importante a escolha. Saber a trajetória da pessoa antes. Né? O político, o profissional, não deve existir. Sabe? Político de games, né? Sabe, isso assim, é feio. Político que tem o máximo o político deveria ter de 2 a 3 mandatos. É o suficiente para ele fazer aquilo que ele depois dá lugar para outro. Essa rotatividade deveria ser estabelecida, sabe? Porque se tu fica 5, 7, 8 mandatos, significa o quê? Que tu vais ter determinados vícios que não são bons. Um mandato dura 4 anos. 5 mandatos são 20 anos. Significa que você não faz nada. Em 20 anos? Então, em 20 anos, tu não faz as leis que tu acha que são importantes. Se tu não faz... Sabe? O que é importante aqui na Palhoça? Nós precisávamos ter, primeiro, um restaurante popular. Sim. Fundamental, sabe? Fundamental. Nós temos um bom grupo que tem necessidade disso. Nós precisávamos de um consultório de rua, porque consultório de rua, inclusive, existe verba federal para isso. Mas tem que ter pessoas dentro do órgão público que faça esse pedido. Então nós temos que lutar por isso também. Falta, então, representantes progressistas dentro da Câmara de Vereadores. Falta a gente escolher. Eu vejo que as mulheres da Palhoça, sempre protagonistas em ações nessa linha, ser mais um fortuito exemplo nosso de que a mulher ela tem a habilidade de olhar para o problema e tratá-lo, não vê-lo apenas, tratar ele. Você percebe sim que mais representantes femininas do campo progressista. Deixa eu me permita uma coisa antes de a gente entrar na questão das mulheres, aqui, ainda dentro da presença dos progressistas que obviamente faz muita falta, já que o que falta na relação com as pessoas, com esses eleitores, com a comunidade, na tua visão, o que falta? Porque seria muito mais simples nós dissessemos, gente, pessoal, a gente está há 20 anos, 30 anos, na história da política palhocense. O que vocês acham da gente propor à nossa cidade uma composição diferente e analisar essa composição? Porque a gente que bate o papo, que conhece alguma coisa, está familiarizado, seria mais fácil dizer, olha, essas pessoas são as pessoas que historicamente, que tradicionalmente têm comprometimento com essas bandeiras. Então a gente está não colocando alguém lá que vai apresentar uma bandeira porque está lá. Não, a pessoa estará lá porque é defensor dessa bandeira. E, pelo que a gente está conversando aqui, já ao longo do tempo, essa composição, ela dá sempre o mesmo resultado. Nós estamos na 19ª legislatura desde 1948, da série histórica. E é sempre a mesma formação, com sempre o mesmo resultado. A gente não tem um olhar específico para a questão social, um olhar para a questão de demandas do público que mais precisa do atendimento da política. E você colocou com muita propriedade aí. Quando o político não faz seu trabalho, a população sofre, a população está sofrendo esse tempo todo. Então, na tua concepção, Jaque, o que falta para que essa pessoa que está nos assistindo agora, a pessoa que vai votar, que vai lá e faz a decisão, entender o seguinte: espera aí, é verdade, eu estou botando a mesma semente, está crescendo a mesma árvore, vou colocar uma semente diferente e vou analisar o que vai acontecer, que eu acho que vai ser
fundamental. O que você acha que falta? Então, falta consciência do nosso povo na hora de votar, né? Quando muita gente nas eleições de 2020 diz assim: poxa, eu gostaria tanto de votar em ti, mas eu tenho uma sobrinha que ela depende do trabalho lá da prefeitura. O voto, ele é para fins coletivos. Isso aqui é importantíssimo, porque se a gente não tem uma consciência política, o que é consciência política? É eu não pensar em mim, mas eu pensar no grupo. Né? Político sempre é aquele que, claro, a gente está deturpando, né, o político, porque quando se fala de político parece que fala de uma coisa que está... Mas não, a gente tem que resgatar a verdadeira sentido do ser político, né? Então, o ser político é a coletividade. Se eu penso só na minha filha que tem lá aquele cargo, se eu estou pensando só, aquilo ali vai voltar contra mim mesmo. Porque aquela pessoa que está praticamente aliciando aquilo ali, não, se eu não me reeleger, vai estar fora todo esse pessoal aqui. Né? Então, o que acontece? Esse tipo de comportamento, que é o mais comum no nosso município, eu acho que no Brasil inteiro, né? O não pensar na política enquanto né, o seu poder, enquanto, né, a gente tem uma arma muito grande na mão. Né? Se eu pensar só em mim, o que acontece? Fica tudo muito pequeno. Então, essa empatia que a gente tem que ter enquanto sociedade, enquanto grupo, sabe? Nós aqui na Pai Nosso, a gente já tem, eu acho que até verba suficiente pelo aquilo que nós temos de casa, aquilo que a própria prefeitura arrecada. A gente deveria ter um centro de saúde grande, um hospital, sabe? E o que nós temos no Hospital Regional com quase 40 anos, né, que não comporta mais. A nossa UPA também está sendo trabalho, sim, que agora eles estão fazendo terceirizado, na verdade, né? E a gente sabe que a terceirização, ela precariza o serviço, né? Então tem todas essas situações que a gente, enquanto cidadão, a gente tem que pensar. Porque se eu não penso na coletividade, mais tarde eu vou ser a vítima. Sim. Que é o que está acontecendo. Então, sim, por isso é que eu acho que é importante a gente pensar grande no sentido assim, não só em mim, não, mas eu tenho que pensar no outro, porque isso aqui, olha, gente, nós temos uma arma muito grande na mão. E se a gente souber trabalhar bem, a gente vai colocar pessoas certas. Esse processo, já que a gente tem, obviamente não é um privilégio também na nossa cidade, mas esse processo de certa demonização de candidatos políticos que não estejam alinhados a ideias de direita, extrema-direita, aí a gente vê uma utilização de valores morais, religiosos, uma tomada de bandeiras, né, principalmente políticas que procuram, são exercícios da política, já que querem cuidar das pessoas, né, e de repente as pessoas foram aceitando isso. Por que, já que as pessoas foram aceitando de uma maneira muito passiva essa conceituação? Como é que faz para trabalhar isso? Para dar a essas pessoas de gente, vocês precisam entender como é que funciona o processo, não serem enganados passivamente e permitir que a alteração aconteça. Né? O problema é que as pessoas colocam rótulos, né? Os piores, né? Os piores. Não, se tu defende isso aqui, pronto, não importa, assim. Então, o que a gente sempre procura fazer? É um canal de diálogo, né? Eu acredito nisso, eu acredito que se a gente fizer esse tipo de política de inclusão, que escuta todos, né? Que não é um gênero, que não é um nível social, que não é, sabe? Não é isso que determina a pessoa, mas ela em si. Né? Então, eu acredito muito no valor de cada pessoa. Né? Então, usar Deus, eu até poderia dizer, eu acredito porque Deus acredita em cada um. Ele nunca desiste da gente. Né? Só que isso aqui eu não posso usar porque eu não sou e nem o outro é menos o que. Porque se tu se tu tirar a religião, tá? E colocar a pessoa no centro,
Porque a religião é aquele que religa, né? O e o, né? Então tem diversas formas de falar esse tipo de coisa. Mas aí eu não posso usar o nome de Deus para querer que as pessoas votem em mim. Eu tenho que ser, não falar por Deus. Isso aqui eu acho que é fundamental, né? E o que a gente sempre procura fazer, né? É dialogar. Porque o fato, se a pessoa é diferente de ti e tu te fecha, o que acontece? Não acontece nada. Agora, se tu abre, mesmo se tu não queres, eu estou sempre da opinião assim, que quem tem a opinião vai ter aquele, e a mudança ela ocorre dentro da pessoa, não é uma coisa imposta, né? Mas o conversar, o querer dialogar, isso é fundamental. E isso eu tenho que sempre dar o primeiro passo. Porque quando eu não dialogo, eu fico onde eu estou. Se dizia sobre a questão do voto feminino, né? Dizer, não dizer? Falta uma participação e um apoio maior na palhoça das mulheres, às mulheres, no espaço público de decisão? Você acha? Eu penso assim que as mulheres elas são fundamentais assim, para decidir, né? Elas têm esse poder. Só que muitas mulheres delegam para alguém, acha que alguém pode fazer isso por ela, né? Então, nós temos muitas mulheres solo, né, que carregam nas costas a responsabilidade da família. Então, ela por si só sabe dos problemas que ela tem. Ela por primeiro. Então, por isso é que é importante a gente ter uma representatividade feminina nos locais de decisão. É fundamental isso. Porque não é quem não sente, não está na pele dele, o fato de criar o filho sozinha, de carregar, de levar para a creche, de madrugada, muitas vezes, né? Então, pegar um ônibus cheio, né? Então, tudo isso precisa de alguém que sinta na pele, para que façam leis que facilitem a vida das mulheres. Mas nós temos uma Câmara de Vereadores 100% masculina, né? E a gente não vê nada nesse sentido. Então, por isso é que é importante as mulheres ser ponto de referência e ser ponto de decisão naquilo que é de direito. Nós temos na Palhoça mais da metade de mulheres e nós tivemos uma votação muito pequena de mulheres, para mulheres. Isso é uma coisa que realmente assusta, né? Então nós temos que acreditar da credibilidade para as mulheres. E aí a gente, pegando esse gancho aí, já que 52%, os dados são esses, aproximadamente 52% de eleitoras palhocenses, no universo de aproximadamente 70 mil palhocenses, superior a esse número, e a mulher não consegue, né, fazer essa compreensão que você... Bom, vou até melhorar, não é que ela não consegue demais, mas por alguma razão que a gente precisa identificar, a mulher, ela não... O exemplo que a gente falou na questão anterior, não é uma decisão do tipo, olha, a gente vai colocar metade da Câmara de mulheres. Nós temos capacidade para isso, a maioria dos eleitores, né? Somos 52%. Então a gente vai fazer isso para vislumbrar e acompanhar essas políticas públicas vão acontecer. Justamente. Porque a democracia, ela se faz escutando todos. Se tu não tens mais a metade são mulheres. Se não tens uma representatividade feminina, significa que aqui a gente não consegue uma democracia no sentido pleno, né? Porque não tem quem lute por esse grupo da população, né? Que são 70 mil votantes mulheres. Nós não temos ninguém que a escute, assim como a gente também temos que ter mulheres nas delegacias para escutar quando ela sofre algum tipo de agressão, assim como nós temos que ter mulheres em vários espaços, né? Dentro do setor do direito jurídico, a maioria são homens, né? Então, pouco a pouco a gente tem que ocupar esse espaço. E eu aqui, eu gostaria até de falar
que as mulheres se desafiem a entrar na vida pública, sabe? Porque é interessante e é importante a gente ter uma representatividade, né? Já pensasse se nós tivéssemos 4, 5 mulheres que sejam de partidos diferentes, mas a gente ia colocar em comum os nossos problemas. Não importa se é de partido A, ou B ou C, mas os problemas são os mesmos. Então cada uma tem uma visão diferente para sanar os problemas que é comum. Então ia ser uma riqueza, não só homens, né? Então por isso que é super importante ter mulheres nesse espaço. Você fez a colocação, é fundamental, né? Que nas delegacias as mulheres precisam ser atendidas. Sim. Por mulheres. E essa foi uma das mudanças mais significativas, porque quando a mulher era atendida na delegacia, onde predominantemente reinava o universo masculino, era um problema muito grande. Ela não era levada a sério, a questão dela era tratada de forma menor, um desrespeito, e a política está muito isso aí também, né, Jaque? Enquanto não houver a mulher na cadeira, na Câmara de Vereadores, na estrutura governamental da cidade, isso não vai mudar, mas isso não vai mudar mesmo, né? E a gente tem essa questão aí, só para você que nos acompanha aqui entender o tamanho disso que está colocando aqui, na história da palestra foram apenas 3 vereadoras em 5 legislaturas eleitas para serem vereadoras. Hoje a gente tem aí um percentual de aproximadamente 23% de presença da mulher no primeiro escalão da cidade. E aí eu pergunto para as mulheres que estão nos acompanhando, como é que vai acontecer a mudança? Não tem como. Não é possível, Precisa que a mulher esteja representada, bem como todos os outros nichos da sociedade, dessa questão da pluralidade que você colocou. As pessoas precisam se incomodar com isso, dizer, não, nós precisamos ter a representação plural, e isso implica ter um número maior de mulheres. Nesse dado que eu passei aqui, nunca, Jaque, 2 mulheres foram eleitas na mesma legislatura, 2, para serem vereadoras ao mesmo tempo na Palhoça. Mas tem como mudar, tem? Tem. Eu penso que é fundamental a mulher ter coragem, né? Porque vocês imaginem, né? A minha vida inteira, na minha família, eu sempre fui aquele ponto que fazia discussão, assim. Todos pensavam de uma maneira e eu sozinha pensava em outra maneira, né? Eu sempre fui funcionária pública, meu pai, né, empresário, enfim, né, os meus irmãos também, nessa linha, mas eu sempre tive medo, assim, de me posicionar. Não, eu quero entrar no mundo da política, porque eu sempre tive isso muito dentro, né? Também porque herdei da minha mãe, também ela era muito, nesse sentido, sempre se posicionava. E a gente fica com medo de ser discriminada, de desunir a família. Então, aí eu pensei, poxa, se realmente eles me amam, eles vão gostar do jeito que eu sou, né? Então, foi onde eu entrei para a política, né? Me filiei, né? Depois foi, claro, né, que para algumas ainda estão passando por um processo de aceitação do modo que eu, né, da minha opção, sabe? Mas eu me sinto livre, porque eu, antes de tudo, tenho que respeitar a mim mesma, né, como mulher. Então, por isso é que é importante a gente saber se valorizar e saber também discutir determinadas coisas que para ti é importante. Então, a mulher sempre ela foi coadjuvante e o homem sempre. Então, para nós, romper uma barreira nesse sentido. Então, por isso é que é importante nós termos esse posicionamento dentro. Isso é importante para mim, é importante para aquilo que eu faço ao meu redor. Pronto. Eu acho que isso é fundamental. Bom, maravilha. Bom, então nós vamos abrir esse espaço para te soltar o verbo, dizer para as meninas baterem no pé. Para nós, a Jaque agora e o nosso recado. Por favor. Então, gente. Para essa? Para aquela? Para onde? Para aquela ali? Para aquela ali, tá? Sim. Então, eu penso que é fundamental a gente, enquanto mulher, enquanto ser humano, nós fazermos bem o nosso papel na sociedade,
porque a sociedade, ela precisa tanto de homens quanto de mulheres. O fato de estar tão poucas pessoas, né, na política, principalmente a figura feminina, isso abre uma lacuna. E aí todos sofrem. Pensa que durante a pandemia, as melhores administração em países foram de mulheres, né? Então, para dizer, nós temos o nosso valor, mas antes de tudo, nós temos que acreditar em nós, enquanto mulher. Então, por isso é que é importante esse próximo período, se preparem, né? Não peço também a opinião do outro, mas construa também a sua opinião, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu agradeço esse momento aqui, né, de conversa, né, que eu acho que é fundamental nós termos esse canal, né, e não é um canal que dependa de algum financiamento que eu tenho que falar conforme alguém queira que eu fale, mas aquilo que eu acho que é justo, né, eu acho que é fundamental. Sim. Eu agradeço. Obrigado, Jaque. E fica aqui então o nosso Conexão Palhoça. Obrigado a você que nos acompanhou e fica ligado que vem mais gente conversar com a gente. E deixa o seu like aí, participa das nossas redes sociais, deixa o seu recado, o que você achou da entrevista, do bate-papo com a Jaque. Ficou faltando alguma pergunta que a gente falou? A mulherada que nos acompanha, sacudir essa mulherada aí para participar, que essa é a proposta do Conexão Palhoça. E aí fica o convite na área. Curta, compartilhe e venha com a gente no Instagram, YouTube, nós já estamos no ar.